Bom, primeiramente, pessoal, boa tarde. Me apresentando para vocês, eu sou a Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor dentro do Mercado Livre. Estou presente aqui com vocês em alguns webinars, algumas frentes educacionais e também em alguns eventos. Nós trazemos sempre aqui com recorrência, tem vários temas, né? Então, temas de negócio, temas das nossas ferramentas, explicando para vocês como utilizá-las. E hoje a gente tem aqui um tema super legal, que é o multi-origem. Então, como que vocês podem utilizar as entregas, né, cada vez mais rápido, tudo mais, e o Dani está aqui como nosso convidado para explicar um pouquinho mais para vocês. Então, aproveitem. Aqui no nosso webinar, nós não conseguimos liberar a câmera e o microfone para vocês. Então, para interagir conosco, no seu canto direito inferior da tela, nós temos 9 bolinhas. Essas 9 bolinhas, elas vão dar aqui no campo de perguntas. Eu já vou enviar uma dúvida ali para vocês, para sinalizar. Vocês podem ir mandando ao longo do webinar, tá? E vão também reagindo aqui conosco, mandando joinha, mandando coração, mandando mãozinha para baixo, o que vocês gostam, o que vocês concordam, vão mandando as dúvidas, para a gente também saber o que vocês estão achando, qual é a temperatura, o que vocês estão entendendo. Interajam aqui conosco. Espero que vocês aproveitem bastante. Fiquem à vontade. E Dani, muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Valeu, Emma, por essa intro. Aí, galera, só me apresentando para vocês, eu sou o Daniel Messi, eu estou aí no time de produto, focado na experiência de multi-origem, então já estou no Meli há um tempinho e sei que multi-origem aí é algo que muitos vendedores comentam bastante, da necessidade, que queriam trabalhar com isso, e agora meio que está sendo possível já essa ativação, inclusive para alguns vendedores, de maneira, tipo, mais como um processo de beta. A gente está ativando alguns vendedores que realmente são estratégicos para a gente, para o negócio, então a gente está focando nessa ativação, dado a necessidade realmente de cada um. Então a gente identificou aqui alguns casos e a gente chamou vocês aí para estar nessa mesa conosco, para que a gente pudesse explicar um pouquinho para vocês de como que funciona realmente tudo isso, e o que que a gente fala sobre multi-origem, o que que é e quais são cada ponto que a gente pode trabalhar e como que a gente pode trabalhar com isso. Beleza? Então, basicamente, é só dando essa intro aí para vocês, além da intro que a Má deu. Mas bora lá. Comentando um pouquinho com vocês, a gente tem vou falar do contexto, do que é a multi-origem, como funciona na prática e sobre a ativação, para que vocês fiquem mais tranquilos e mais cômodos aí do que a gente realmente tem de processo de ativação do lado de multi-origem. Beleza? Aí, qualquer coisa, gente, igual a Alma comentou, mandem as perguntas, reajam aí, para a gente saber que está todo mundo ligado, e a gente vai seguindo com a apresentação. Basicamente, o multi-origem, ele permite que você opere com múltiplos depósitos na mesma conta. Então, se a gente fala num cenário hoje, sem multi-origem, um vendedor, ele acaba operando com o depósito que ele tem ativo na conta dele, e ele não tem a possibilidade de operar múltiplos depósitos de uma maneira que ele consiga distribuir o estoque. Há alguns casos de alguns vendedores especificamente, com o Mercado Envios, que conseguem ter uma abertura ali de pontos de coletas em lugares diferentes, porém fica tudo atrelado ao mesmo estado e também não há possibilidade de distribuir estoque, porque é mais um acordo que faz com o time de operações e CX. Então, com multi-origem, a gente consegue habilitar que um mesmo produto vocês consigam enviar desde lugares diferentes em todo o país. Então, a gente consegue já entender do lado de vocês qual que é tipo, os depósitos que vocês têm cadastrados na conta. Às vezes, vocês trabalham com um depósito aí, matriz filial em um outro estado e tudo mais. Então, vocês conseguem criar esse depósito em um outro estado e começar a vender o seu produto. Então, um único produto, ele acaba tendo estoque disponível de acordo com o depósito que ele está atuando. E o que que a gente gera com isso? Então, a gente consegue aí ter, na prática, você ganha maior velocidade com entregas mais rápidas e um estoque mais próximo do cliente. Você consegue ter um maior controle, então, estoque e distribuição por região, mais eficiência na operação. Isso acaba escalando mais o processo de vocês também, com crescimento sem mudar de conta. Então, há muitos sellers que a gente, muitos vendedores que a gente conhece que comentam muito, eu tenho 2, 3 contas diferentes para trabalhar em estados diferentes, porém eu trabalho baixo o modelo de matriz filial, de CNPJ de filiais. Mas eu criei um depósito ali, uma conta diretamente em Santa Catarina, outra em São Paulo, outra em Fortaleza, porque a operatória acaba ficando dentro, tipo, do estado mesmo, que é o que a gente acaba permitindo dentro do MEC. Porém, quando a gente ativa a multi-origem,
a gente consegue habilitar essa função para vocês, para que criem um depósito de acordo com a necessidade de vocês em outros estados, mencionando o CNPJ que vocês usarão para envio. Então, vocês conseguem aí ter um crescimento muito maior dentro de uma única conta, que antes vocês trabalhavam com três, vocês acabam utilizando somente uma conta. Então, a ativação ela é progressiva, então a gente acaba, é mais simples, não é algo que impacte também muito vocês, é todo um processo aí de maneira gradual que a gente libera a funcionalidade, vocês continuam executando as tarefas como vocês executavam antes, o que muda é quando você começa a criar realmente depósitos novos, que aí vocês começam a ter que distribuir estoque, não ter que distribuir estoque, mas vocês criam depósitos novos e começam a atuar desde aí. Então, basicamente, é bem simples o processo, vou passar aqui com toda a experiência para vocês, para que vocês tenham um pouco de entendimento do que é realmente multi-origem, mas é um processo que não é muito complexo, a não ser a parte fiscal. Então, esse tema da parte fiscal, eu acho que é o que mais gera dúvidas, inclusive vocês podem ter aí contatos com o assessor de vocês que terão dúvidas sobre esse processo, então vão perguntar para vocês qual que é o modelo de negócio que vocês vão trabalhar. Hoje em dia, já comento como um spoiler que isso meio que vai mudar um pouquinho aí daqui um mês, mais ou menos, onde o mesmo seller ele vai poder decidir, o mesmo vendedor ele vai poder decidir o tipo de depósito que ele quer ter, se ele quer ter um no mesmo estado, que seria um modelo A, ou que ele quer ter um em outros estados, que é abaixo o modelo de CNPJ matriz filial, em outros estados que é o modelo B. Mas hoje, comentando o fluxo atual, a gente tem dois modelos. Então, ou o A ou o modelo B. Hoje em dia, com os assessores, o que a gente pede? Para que eles validem com cada vendedor qual o modelo de atuação do seller hoje. O que ele necessita fazer, tipo, como que ele vai operar dentro do Mercado Livre. Se ele vai operar com múltiplos depósitos dentro do mesmo estado, ou se ele vai operar com depósitos diferentes em estados, tipo, usando diferentes estados, usando filiais. Esses são os dois modelos que a gente está liberando atualmente. Então, que a gente acaba definindo, ok, esse seller vai trabalhar dentro do mesmo estado, então ele não precisa de uma validação do CNPJ, porque já tem tudo cadastrado na conta dele. Ou esse seller, esse vendedor vai precisar trabalhar aí, tipo, necessita de um CNPJ matriz filial, trabalha em outros estados e tudo mais, a gente acaba habilitando essa possibilidade já do modelo B para vocês. Quais são os impactos? Se eu vou falar de modelo A, você não precisa informar um CNPJ no depósito, é uma operação mais simples, ideia de expansão local. Então, vocês acabam ficando centralizados dentro do estado de São Paulo, por exemplo, não acabam vendendo, mas vocês conseguem operar em outras cidades, às vezes há sellers também que criam contas diferentes para trabalhar dentro do mesmo estado, e isso você acaba facilitando bastante com a ideia de trabalhar dentro do mesmo estado, porém, com depósitos diferentes, um em Jundiaí, outro em Campinas, outro na região metropolitana de São Paulo, Osasco, então a gente consegue definir vários depósitos. E quando a gente fala em modelo B, é necessário ter um CNPJ da filial. Então, a cada depósito que vocês criam, vocês acabam informando um CNPJ filial daquele depósito. Então, ele permite para você uma expansão nacional, mais alcance logístico, porém, há essa necessidade de ter um CNPJ filial. E o que vai ser esse CNPJ filial? O depósito que vocês vão enviar, então o endereço desse CNPJ é o mesmo de envio, e o CNPJ que vocês estão usando para esse depósito é o mesmo que vocês usariam para faturamento. É muito importante ter isso muito claro, porque acaba gerando muitas dúvidas no processo. Se a gente fala do modelo A, ele não precisa ter um CNPJ, mas vocês precisam faturar, usando o faturador com um CNPJ ali que você tem cadastrado na conta de vocês, que é o que a gente já tem de regra no Mercado Livre. Porém, se você vai utilizar outros CNPJs para faturamento, devem ser no mesmo estado. Aqui no modelo B, a gente já tem um pouquinho diferente essa regra. Então, acaba necessitando realmente dessa validação que a gente tem fiscal a nível Brasil, é uma regra aí que a gente tem a nível CNPJ, onde você opera, onde você tem um CNPJ ali de acordo com o estado. Então, regras de gestão de depósito. Aqui podem ser que gerem algumas dúvidas e a gente vai depois conversando realmente. Não precisa informar um CNPJ do depósito, quando eu comentei antes, no modelo A, e validamos que o depósito esteja no mesmo estado do CNPJ da conta.
Então, é essa validação. Vocês vão criar um depósito ali na conta de vocês. Caso vocês sejam de São Paulo, o CNPJ da conta seja de São Paulo, vocês criam um CNPJ, um depósito na Bahia, ele não vai oferecer mercado envios, mas vocês podem adicionar flex. Então, se querem, ok, não vou trabalhar na Bahia e posso utilizar isso somente com flex. Já para o caso de modelo B, que é o que a gente tem mais na parte de matriz filial, é necessário sempre informar um CNPJ da filial por depósito, e a gente vai validar que o depósito seja uma filial do CNPJ da conta. Então, sempre vocês criariam em outros CNPJ, tipo, em outros estados, com o CNPJ da conta. Caso vocês coloquem um CNPJ que não seja uma matriz filial, acontece a mesma regrinha que o modelo A. A gente acaba não liberando aí a função de mercado envios, mas vocês podem adicionar flex nesse depósito e trabalhar com flex. É que mercado envio especificamente a gente acaba não podendo liberar para vocês. Regras de faturamento. Para modelo A, a gente tem um faturador que ele valida que o CEP do depósito da conta coincida com o CEP do CNPJ da conta. Então, o CEP do depósito deve ser o mesmo CEP do CNPJ da conta para uso do faturador. E para o upload, a gente valida que o estado do CNPJ coincida com o estado do depósito. Então, se vocês enviam a fatura a nota fiscal por upload, acaba seguindo com a validação de estado. Mas se usa o faturador, é o mesmo zip code. A regra a gente colocou de mesmo zip code, ou até mesmo do mesmo CNPJ que você já tem cadastrado na conta de vocês. E para o modelo B, especificamente, quando a gente vai falar de faturador, a gente valida que o CNPJ do depósito da venda coincida com o CNPJ da conta. Então, vamos supor que vocês tenham 3 depósitos, 3 CNPJs diferentes em cada depósito. O CNPJ que vocês podem usar para o faturador é o mesmo que está na conta de vocês. Então, o depósito que tem esse mesmo CNPJ, vocês conseguiriam agregar. Caso contrário, forçamos o envio manual da nota, que aí a gente valida que o CNPJ da nota fiscal coincida com o CNPJ do depósito da venda. Então, tem que ser exatamente o mesmo CNPJ. Então, essas regrinhas que aí gera muita confusão, a gente, quando vai tentar explicar e tudo mais, que é um processo um pouco mais complexo, realmente, então a gente tenta deixar um pouco mais claro para vocês, se querem printar essa tela para deixar já salvo, que essa informação que a gente tem de modelo A e modelo B. Porém, se a gente habilitar o que eu comentei do spoiler, de unificar esses dois na mesma conta, o que a gente só vai fazer é, você vai decidir se você quer trabalhar com um CNPJ matriz filial ou um CNPJ ali sem CNPJ, ou um depósito sem um CNPJ, que vocês acabam utilizando o fluxo normal dentro do mesmo estado. Então, essas regrinhas que terão aí para vocês, beleza? Então, basicamente, esse é um processo dos mais complexos, e aí, dependendo, a gente vai respondendo algumas dúvidas. Porém, como funciona tudo isso na prática? Então, Dan, como que eu vou conseguir aí entender, como que eu vou ver meu painel, o que que vai acontecer de mudanças na minha conta? Basicamente, a gente vai liberar aí dentro de preferências de venda o campo Minhas Localizações. Então, esse campo Minhas Localizações, ele aparecerá para vocês a partir do momento que a gente ativa a multi-origem. Ativou multi-origem, vocês conseguem visualizar os depósitos, criar novos e configurar envios. Então, esse é o ponto de partida que vocês terão aí para toda a validação que vocês possuem. E como que mostra isso, tipo, a visão geral, é basicamente essa mesma telinha que a gente tem aqui. Aqui a gente mostra o endereço, o nome do depósito e se ele tem função aí logística, que há casos que às vezes vocês vão criar um depósito, não tem cobertura de mercado envios. Então, o depósito ele fica sem função de mercado envios, porque realmente a gente não consegue chegar nesse endereço para oferecer mercado envios. Mas vocês podem adicionar flex. Então, que é o envio próprio de vocês, vocês conseguem adicionar. Porém, sempre que a gente tem aí, se é um caso de coleta, um vendedor de coleta, a gente mostra que nesse depósito tem coleta, mostra também se vocês têm flex, então, além de coleta ou agência, vocês conseguem adicionar flex no depósito. Então, nesse mesmo depósito, vocês teriam 2 tipos logísticos. Então, basicamente, é um processo bem simples, onde nesses 3 pontinhos vocês conseguem modificar, aqui dentro você consegue adicionar novas localizações, então você consegue criar ali passando pelo step de nome, aí você vai colocar ali a direção de vocês de envio e alguns detalhes mais sobre o tipo de logística que vocês vão oferecer em cada um desses itens. Aqui é o step do modelo A, então o modelo A, que é o que eu comentei para vocês, que é no mesmo estado, o que a gente só pede para vocês é o nome da localização e o endereço.
E nesse momento a gente informa aqui para vocês que caso o endereço informado seja um estado diferente do CNPJ, ele não oferecerá mercado envios. Então, aí nesse seguinte passo, nesse terceiro passo que vocês terão, aqui no envios de coleta ou envios de agência, ele aparece desmarcado como sem o sem cobertura desse tipo de envio. E vocês poderiam adicionar só flex. Porém, dependendo da necessidade de vocês, aí, não, beleza, é no mesmo estado, tudo mais, a gente acaba marcando que esse depósito tem cobertura e vocês acabam oferecendo envios de coleta, e vocês podem adicionar flex. Um ponto importante nesse caso é que o envio, a logística base que vocês têm na conta, ela sempre estará em todos os depósitos. Então, se eu criei 5 depósitos, todos os depósitos terão coleta, se eu sou de coleta. Se eu criei 5, se eu sou de agência, crio os depósitos, todos os 5 depósitos serão de agência. Então, isso é uma regra que a gente tem atualmente, onde todos os depósitos ficam com a logística base e vocês podem adicionar o envios flex em cada um desses depósitos. Envios flex, eles só ficam disponíveis a partir do momento que vocês não têm uma cobertura logística para com mercado envios para essa região. Seja por tema fiscal, quando vocês colocam aí, sou de modelo A e crio um depósito em outro estado que ele fica sem cobertura logística, ou no modelo B com um CNPJ diferente, ou o último caso, que é quando realmente não tem uma cobertura logística para essa região, onde o mercado envios não chega até lá. Aqui é o processo do modelo B, então o que a gente pede para vocês é o nome, e o que muda um pouquinho é só o CNPJ. A gente já traz para vocês a raiz do CNPJ que deveria estar nesse depósito, e mostramos também a razão social e o endereço que vocês têm. Então, nesse momento, a gente já traz essa informação marcada para vocês. Vocês podem apagar isso e colocar um outro CNPJ, isso não é obrigatório que seja dessa forma. Porém, a partir do momento que vocês usam um outro CNPJ, é o que eu comentei para vocês. Vocês acabam não tendo mercado envios nesse depósito especificamente. Isso daqui fica só atrelado quando é um CNPJ matriz filial, que é o mesmo que vocês usam para faturar e o mesmo que vocês usam para enviar. Então, é sempre desse mesmo lugar. Comentar aqui para vocês também que, tipo, como ativar entregas rápidas com Flex, então vocês conseguem ali, tanto em preferências de venda, em ativar direções em Flex, então ativar envios Flex, vocês vão identificar ali todos os depósitos, então a operatória é separada por cada depósito, vocês conseguem definir ali o dia que vocês querem ativar, e também vocês vão ver mais um resuminho aí de revisar configurações. Esse processo de resuminho é quando vocês vão lá nos 3 pontos, quero adicionar flex, ou vocês vão no processo de criação, quando a gente está aqui nesse processo de criação e passa por esse step, deixa eu só limpar aqui. Quero ativar flex, vocês marcam flex aqui no depósito, passa por um processo de opt-in, que é a ativação de flex. Então, nesse momento, a gente acaba gerando esse passo que eu mostrei para vocês, que acaba passando por todo o processo de definir que quero começar a partir de amanhã, qual que vai ser as configurações, e a gente ativou. Caso não sejam essas configurações, vocês podem ir diretamente no painel de minhas localizações e editar manualmente cada um dos depósitos com as configurações que vocês necessitam. Não é uma configuração geral para toda a conta, e sim por depósito. Então, tudo que vocês farão é por depósito especificamente. Há casos que a gente vê também que ficam fora de cobertura, que é o que eu comentei para vocês um pouco antes, tanto cobertura por conta de temas fiscais, como por temas de mercado envios que não atende a região. Então, nesses casos, vocês podem adicionar flex, mas isso pode passar em qualquer um dos casos, tanto de modelo A e modelo B, e vocês podem utilizar ou editar essa direção. Então, vocês conseguem, não, beleza, não vou enviar daqui, vou colocar um outro endereço. Ou você pode adicionar a localização e manter essa por enquanto, para dia de amanhã vocês definirem. O que a gente só pede para vocês também sobre temas de coleta é que a partir do momento que vocês criam novos depósitos, aí é só importante, não está conectado com esse caso de fora de cobertura, mas é importante que vocês tenham em conta. A partir do momento que vocês criam um depósito na conta de vocês, deixa eu até voltar aqui para mostrar a linha certa, quando a gente cria esse depósito, eles terão a logística base de vocês. Então, se são coleta, todos os depósitos terão coleta. E a partir do momento que vocês criaram o depósito, começa a passar uma coleta no endereço de vocês. Então, esse é um ponto importante aí para deixar muito claro, que somente criem depósitos a partir do momento que vocês, de fato,
vão usar esse depósito. Porque senão vai todos os dias passar uma coleta no endereço de vocês, porque a gente identificou que esse endereço está cadastrado do nosso lado. A gente precisa aí só que vocês comecem a distribuir estoque, agregar ali pedidos, ter vendas nesse lugar para começar. Tipo, sei que a partir do momento que vocês criam, não vão ter vendas no mesmo dia, no mesmo momento. Só que a ideia que a gente pede para vocês é que a partir do momento que vocês criam um depósito, é que de fato usarão esse novo depósito na conta de vocês. Beleza? Caso não usem, por hora é melhor que ele, tipo, deletem ali o depósito, depois vocês criam de novo. Não é uma regra. Porém, tipo, fica lá e vai passar uma coleta, e isso acaba gerando para a gente também um impacto, porque vai passar uma coleta aí no endereço de vocês, e a gente quer evitar que isso aconteça e até que a gente não tenha que excluir esse depósito por conta de falta de envios aí que vocês fazem. Então, a gente tem que realizar uma ação proativamente do nosso lado. Tomar uma água. Comentar sobre destino de devoluções, então aí é um ponto também importante para vocês, que é, basicamente vocês podem definir um lugar específico, então, beleza, quero ter esse depósito aqui que eu vou enviar todos os meus produtos, e, tipo, vou receber todas as minhas devoluções, ou eu posso desmarcar essa opção e eu começo a receber a devolução de acordo com o envio. Então, eu acabo marcando, beleza, desmarquei nos 3 pontinhos, vocês conseguem deixar de usar para devolução esse depósito especificamente, e acaba ficando com todos os depósitos sem nenhuma marca. Então, acaba a devolução voltando para a origem, mesmo que seja somente envios flex. A devolução volta para a origem que saiu. Então, isso que a gente consegue também definir para vocês, para apoiar aí todo no processo. Configurações de envios, que é bem simples também o processo, igual comentei para vocês, tudo será por depósito. Tanto a parte de configuração de envios flex, como a parte de configurações de envios de coleta. Então, aqui ficou só marcado errado, que é um de flex e outro aqui é de coleta, e aqui é de flex. Mas, basicamente, todas as configurações de vocês fica a nível depósito. Então, ok, quero lá o depósito ABC. Vou e configuro o ABC. Quero configurar o depósito XYZ. Você configura diretamente esse depósito e consegue colocar ali todas as regrinhas de acordo com o depósito, capacidade, horários de coleta e tudo mais. A definição fica a nível depósito, então ela não fica atrelada diretamente à conta de vocês, que é o que acontece hoje. A conta, quando vocês têm um lugar diferente, por mais que vocês não distribuam estoque, a gente acaba coletando ali basicamente no mesmo horário. Então, aí, aqui vocês conseguem configurar de maneira separada cada um deles. Então, publicar e modificar também não é um bicho de 7 cabeças, é um processo aí que vai ser bem simples para vocês, no processo em si que a gente tem de multi-origem. Antes, a gente mostrava somente um campo de estoque, então, fica lá o estoque e a quantidade que vocês têm disponíveis. Aqui a gente identifica todos os depósitos que vocês possuem, elegíveis aí já com envios ativo, e a gente consegue mostrar e listar todos esses depósitos para vocês. E vocês conseguem marcar a quantidade de depósito que vocês possuem, tanto a nível Mercado Livre como a nível integração. Então é importante também deixar isso muito claro para vocês. O integrador, se ele é um integrador certificado, ele já tem isso desenvolvido. A única coisa que o integrador não pode fazer é criar novos depósitos. Porém, ele consegue identificar os depósitos e consegue mostrar isso para vocês, para que vocês separem a quantidade de estoque que vocês querem deixar por cada depósito especificamente. Então, vocês conseguem definir uma regra por cada uma delas. Então, você define a quantidade por localização, o produto continua o mesmo, e a venda não para se faltar estoque em um depósito. Então, beleza, esse depósito aqui acabou o estoque, só mantenho esses outros 2 depósitos. O anúncio segue ativo até que zere o depósito de todos esses itens. Então, aí sim a gente consegue realmente fechar e você consegue, beleza, o anúncio está pausado porque não tem estoque disponível. Então, um ponto importante que a gente quer deixar muito claro é que a distribuição de estoque não é feita, é feita por localização, ela não é por tipo logístico. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 depósitos que tem flex e um que tem coleta, eu não distribuo por flex especificamente. Eu distribuo o estoque por cada depósito. E aí só pausa realmente quando acabar o estoque em todos eles. Lista de publicações também a gente não muda tanto, então o processo a gente mostra para vocês agora nos teus depósitos, aparece a quantidade ali, e a partir do momento que vocês clicam em quantidade, vocês conseguem identificar dentro
desse step, desse passo, qual que é o depósito que vocês têm em estoque e tudo mais. Às vezes aparece aqui, às vezes não, aparece um warningzinho quando acaba o depósito, tipo, acaba o estoque em algum dos depósitos, a gente mostra um warning informando que acabou nesse depósito. Então é importante também que vocês tenham isso claro, porque às vezes o depósito não é que acabou o estoque no item, mas acabou em um determinado depósito para que vocês possam agregar ali o estoque e seguir vendendo desde esse depósito que vocês estão marcando. Então, até um ponto importante também, aí voltando só aqui na parte de publicar e tudo mais, e modificar, que o campo é basicamente o mesmo, um tema somente em itens que têm convivência full e flex. Se vocês usam full e flex, tem a convivência full e flex, o item ele só pode ser vendido no full ou no flex. Então, caso o depósito ele tenha só coleta ativo, ele não vai aparecer nessa lista. Então, esse caso que está sem flex marcado aqui, ele já não apareceria na lista para esse anúncio de full e flex. Ele apareceriam somente esses dois que têm flex definido. Aí, alguns sellers até perguntavam para a gente, mas por que não está aparecendo todos os depósitos? É porque você não pode oferecer um item que está em full e se pode vender somente em flex como coleta. Então, aí acaba que a gente não mostra esse depósito nesse momento. A gente só mostra os depósitos que você tem disponível para aquele item especificamente. Parte de vendas, aí a gente agrega um filtro, então um pouco acima, tipo, vocês vão ver ali na página de vendas que tem um filtro, onde vai ter vendas sem depósitos, todas as vendas e os depósitos. O que eu quero já sanar uma dúvida, o que seriam vendas sem depósitos, que todos os vendedores quase perguntam para a gente quando a gente chega, quando a gente ativa a multi-origem. Eu tenho uns casos que aparecem vendas sem depósito. Isso tudo aconteceu antes da migração. Então, para a gente ter que separar de uma forma e facilitar o processo para vocês, a gente acaba deixando venda sem depósito em um momento, tipo, em um local específico que vocês conseguem filtrar, e aí vocês conseguem filtrar o que aconteceu depois da migração e o que vocês criaram e já começaram a distribuir estoque da maneira que vocês acham melhor. A gente só mostra aqui as vendas que não tinham depósito até determinado momento, e também o que a gente acaba mostrando é, dentro de cada venda, o depósito que está saindo. Isso para facilitar no processo de vocês. Até mesmo para ações massivas dentro do Meli, se vocês querem imprimir etiquetas de maneira massiva, antes vocês precisam filtrar o depósito. Por quê? Para evitar erro. Então, aí, vou lá e clico em todas as vendas de uma só vez. Então, eu vou lá em todas as vendas e imprimo as etiquetas, tudo. Depois tem que separar cada uma delas. Então, para ações massivas, é importante que vocês filtrem, e aí, é importante não, é necessário. Vocês filtrem, e aí vocês vão conseguir aí realizar todas as ações massivas que possuem. A gente mostra aqui no depósito, e também a gente mostra em outros locais o que é, tipo, onde que está saindo essa venda. Tanto no dado de depósito, a gente mostra aqui para vocês quando acessa os detalhes da venda, tanto por experiência por celular, então se vocês acessam, vocês conseguem identificar. E por que isso? Por conta de impacto na reputação. Não se assustem, é só comentar esse ponto. Por quê? Porque a ideia de multi-origem é a gente evitar impactos na experiência do comprador, para que ele não veja uma alteração na promessa de entrega para ele. E a partir do momento que a gente informa que tem que sair desse depósito que tinha estoque disponível e vocês enviam de um outro depósito, isso gera uma alteração na promessa de entrega para o comprador. E é esse o tema específico que gera um impacto na reputação de vocês. Então, é só se vocês enviam de um depósito em outro. Então, esse é basicamente o controle que eu peço para vocês, para evitar, até mesmo por conta da experiência que a gente está ativando, se a gente deixa isso aberto, a gente acaba não tendo um controle do que está acontecendo. Então, a gente pede para vocês, a gente até avisa por e-mail quando que vão começar a impactar, a partir de 21 dias depois que a gente ativa a multi-origem, começam a gerar, tipo, vendas em outros lugares, tipo, vocês enviam de lugares diferentes, isso gera um impacto na reputação, e a gente pede que vocês tomem muito cuidado com isso, beleza? É mais para que vocês tenham isso em conta no momento da ativação de multi-origem e vocês sigam corretamente com o depósito que vocês possuem. A experiência para o comprador, nada muda. Então, o comprador ele vai ver basicamente o que ele vê hoje, esse iPhone aqui de 666 mil de reais, então, tipo, ele vai ver essa experiência aí na conta dele, vai ver a promessa que ele possui, baseado no CEP que ele colocou.
ele adiciona o CEP, a gente identifica o que o vendedor colocou já na base. Ah, beleza, esse vendedor tem 5 depósitos, e um depósito talvez tenha a promessa mais rápida para esse comprador, a gente mostra essa promessa de entrega baseada no CEP do comprador. Então, o vendedor não decide, o buyer, o comprador, ele não vê o depósito, da onde que vai sair, qual que é o depósito, ele não escolhe qual depósito vai sair, mas sim ele tem ali a experiência onde ele vai identificar a quantidade de estoque disponível e seguir com a compra normalmente. Então, a gente vai só marcar ali o depósito que tem mais perto. Um ponto importante aqui também é caso vocês, por exemplo, tenham esse iPhone em 2 depósitos diferentes que são de coleta e poderiam atender a oferta nacional de todo jeito. Tem 5 de estoque em cada uma e o comprador decide comprar 10. Para o comprador e para você, vendedor, a gente vai mostrar 2 vendas, ou seja, 2 compras para o comprador e 2 vendas, porque cada uma vai sair de um depósito, tá? Porque vocês precisam de etiquetas diferentes para envio, então a gente separa isso e já deixa separado para vocês, não vai ter nenhum impacto, vocês vão ter que ir ali fazer o split ou a separação diretamente dessa venda, senão que a gente já vai mandar ela separada para vocês. Então, esse daqui vai sair de tal depósito e esse daqui vai sair de tal depósito. É mais para que vocês tenham também isso em conta aí do lado de vocês. Um ponto importante também que eu quero aclarar aqui, deixar bem todo mundo na mesma página, é a seleção de depósito de venda. A gente define para o buyer o zip code, o CEP, como eu comentei antes. Porém, nem sempre o mais perto é o que vai chegar primeiro. Por quê? Às vezes o mais longe é o tipo que está mais distante, é o que vai chegar ali primeiro para esse comprador. E por que isso acontece? Porque tem todo um processo por trás do MELI que faz cálculos baseado na logística ou tipo centros de distribuições que a gente possui. Às vezes o mesmo produto ele vai para o mesmo centro de distribuição ou vai para centros de distribuições diferentes. Esse centro de distribuição, ele está cheio, ele tem capacidade para receber todos esses itens, ele consegue ali receber esses pedidos desse vendedor, nesse momento, nessa mesma hora. Então, quanto tempo que vai levar para chegar desse centro logístico para o comprador? Então, um centro logístico mais próximo do comprador. Então, tem todo um cálculo por trás que gera essa informação de cara ao comprador de quando que vai chegar e tudo mais. E para vocês aqui também perguntaram bastante para a gente, eu tenho esse depósito que, tipo, o seller é de São Paulo, o comprador é de São Paulo, ali, região metropolitana. Acabou saindo de um depósito de Jundiaí, não um depósito de São Paulo ou Guarulhos. Cara, isso é realmente uma regra que pode acontecer, tudo depende do que a gente tem no nosso centro logístico para atender e conseguir levar mais rápido para esse comprador. Mas podem ter certeza que a gente já até testou vários fluxos, que a gente acaba mostrando a melhor promessa para esse comprador e acaba tirando desse depósito que tem uma melhor promessa para ele. Beleza? Mais para que tenham aí, tipo, sanadas as dúvidas. E o processo de ativação, então aí é um momento para deixar vocês mais tranquilos também, que é o que muda quando você é ativado em multi-origem. Então, quando a gente ativa a multi-origem, a sua operação continua normalmente. Então, nada vai mudar nesse primeiro momento. Mas é importante a gente ter em conta que há alguns ajustes importantes aí no processo. Então, o endereço principal de envios que vocês tinham, hoje, se eu não me engano, ela fica em meu perfil, minhas direções, acaba a gente mostrando ali qual o endereço que vocês têm de envio atualmente. Nesse local de endereço de envio, a gente vai copiar e colar esse endereço. Então, a gente copia esse endereço que vocês têm carregado ali como endereço de envios e a gente cola como se fosse um depósito. Então, a gente não faz nada diferente do que possui. Então, o primeiro depósito, ele vai ser o endereço atual que vocês possuem. Nada muda. Caso vocês tenham outros locais já carregados aí no Meli, tipo, que eu comentei, tipo, por CX e tudo mais, que não tem como distribuir estoque nem nada, a gente também vai copiar esse endereço e colar. A gente vai definir um como principal, que é o que está cadastrado na conta de vocês. Então, esse vai ser o endereço principal. E a gente vai conectar todo o seu estoque nesse depósito. Então, todo o estoque que vocês tinham associado no endereço que vocês tinham na conta de vocês, a gente só vai associar esse depósito que a gente entende que é o depósito que vocês tinham marcado como endereço de envio. Então, nesse depósito, vocês vão começar a fazer todos os envios. A partir daí, vocês começam a distribuir. Vocês criam novos depósitos, distribuem estoque. É que a gente associa a um especificamente para que a gente tenha uma base e vocês sigam vendendo.
sem impacto nenhum. Aí a gente não consegue definir, caso vocês tenham 2 pontos de envio, a gente não consegue definir qual que é o principal de vocês, a não ser pela regra que a gente tem aí dentro do MEP, que é o depósito que vocês têm de envio marcado em linhas direções. A gente associa todo o estoque de vocês. Um ponto importante também aqui é que a partir do momento que a gente ativou, o assessor informou vocês que a gente já ativou a conta de vocês, validem se está tudo certinho. O horário de coleta, se as capacidades estão corretas, se está toda a validação, tipo, deveria tudo estar, porque o depósito herda as funções que vocês tinham antes. Porém, caso esteja algo diferente, caso tenha algo diferente, já levanta a mão para o assessor, a gente corre aqui do nosso lado para a gente resolver o processo. Então, a gente vai corrigir, a gente vai fazer ele todo possível para a gente resolver isso o quanto antes, tá? Se você já usa Flex também, ó, que eu comentei, vocês conseguem configurar por depósito. E um ponto importantíssimo é publicações Full e Flex. Hoje, no Brasil especificamente, se você possui um item Full e Flex, você tem um estoque em Full e Flex replica a mesma quantidade de estoque do Full. Então, se você tinha ali 8 itens vendendo no Full, se você tem esse mesmo item ativo para Flex, ele replica esse mesmo, ele espelha essa mesma quantidade de estoque. Como a gente não sabe quanto de estoque vocês possuem, e antes já espelhava, a gente vai colocar a mesma quantidade de estoque nesse item para Flex. Então, se tinha ali um depósito de Flex, a gente vai, beleza, vocês tinham 8 de estoque no Full, a gente vai colocar 8 de estoque no Flex, que é basicamente a mesma informação para que também evite perder vendas. Então, para que vocês não percam vendas, a gente mantém nesse formato, é importante que vocês validem e confirmem, porque a partir daí a gente separa. Vocês conseguem distribuir certinho e conseguem ali fazer todo o processo de vocês dentro de Full e Flex. Beleza? É importante só que tenham isso presente também do lado de vocês, para que validem cada um dos itens, para não gerar vendas sem ter estoque disponível dentro do Flex. Então, a cada ativação é importante também avisar que a gente faz comunicações, a gente envia e-mail, push notification, ali o sininho que tem no mail, a gente avisa, deixa ali os first steps, que é todos aqueles processos, continuar, que vocês vão, todo passo a passo dentro da conta de vocês, terá essa informação. Então, tudo isso a gente consegue já ter a nível também a conta, então a gente vai sempre informar para vocês o que é necessário e como não é necessário seguir. Aqui eu trago até um exemplo do e-mail, então pode ser que mude um pouquinho o e-mail dependendo do tipo logístico que vocês possuem ativo na conta, mas é basicamente esse e-mail onde a gente informa o que vocês precisam fazer, conferir os depósitos, saiba mais, que a gente tem umas 5, mais ou menos, comunicações, tipo, todo um instrutivo dentro do central de vendedores, onde todos os sellers que estão ativos na experiência conseguem acessar e conseguem aí identificar como que é o passo a passo para seguir. A gente manda as mensagenzinhas, tipo, os avisos que saem, tipo, a partir de agora você trabalha com múltiplos depósitos. A gente mostra também ali em cima as novidades do que está acontecendo, então a gente menciona tudo para vocês, para que não fiquem sem comunicação. E isso é importante, um tema que é legal falar para vocês, é que é só para o Meli. A gente avisa o e-mail do Meli, a gente informa para vocês pelo push notification do Meli. O integrador, ele acaba não recebendo essa informação. A gente até pede para o integrador compartilhar. A gente até coloca um recurso para eles, para que eles compartilhem essa comunicação com vocês. Só que, às vezes, o integrador não tem isso desenvolvido, e aí não chega para vocês essa comunicação. Então, é importante que vocês estejam de olho aí no e-mail de vocês, que tem cadastrado no Mercado Livre, porque nesse e-mail que a gente vai mandar a comunicação. Beleza? Aí, basicamente, acho que era um pouquinho de tudo isso que eu queria trazer para vocês, de experiência de multi-origem, para que consiga deixar todo mundo na mesma página, a gente consiga aí tirar as dúvidas necessárias aí para que vocês decidam seguir esse processo, porque já são poucos aí que a gente elegeu para seguir realmente com o processo, com a funcionalidade, e a gente só seguir com as perguntas. Bom, Dani, muito obrigada. Até reforçando aqui um ponto super importante, né, que o Dani trouxe aqui no final, que é sempre legal, pessoal, vocês conferirem se o e-mail está correto, se o número de telefone de vocês está correto. Nós sempre passamos também, para quem utiliza o integrador, todas as comunicações, nós sempre atualizamos eles, né, para eles repassarem. Mas nós também fazemos as nossas comunicações nos nossos canais oficiais. Então, por isso que é importante de vocês confirmarem se está tudo certinho, se é o e-mail correto, se teve atualização ou não,
O porquê? Não só convites para as webinars, mas comunicados de alteração de ferramenta, convites para participação, né, como o Dani falou, de processos, ferramentas que estão sendo mais exclusivas, como a multi-origem ainda não está liberado para todos. Então, por isso que é sempre importante vocês reverem, reforçarem se está tudo ok, para vocês terem cada vez mais contato aqui com a gente também. E aí, antes de começarem as dúvidas, esse QR Code se representa a partir do nosso NPS. Então, caso vocês não consigam escanear, eu mandei o linkzinho aqui no chat. É super importante para a gente, porque são 6 perguntinhas super rápidas do que vocês acharam do tema, se vocês gostaram, se vocês gostariam de ver alguma outra coisa. Reforço que esse NPS, a resposta, ela é anônima, tá? Então, nós não conseguimos ver quem enviou e tudo mais. Então, peço para que, caso você já esteja utilizando multi-origem, tenha algum ponto específico, alguma dúvida, tem um último campo que se chama ali comentário adicional, para vocês colocarem a identificação do e-mail de vocês ou o código da loja, para a gente conseguir ali saber e tudo mais. E esses demais aqui que estão, né, são os nossos canais de acesso. Então, no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, e também temos a nossa central de aprendizagem, onde temos mais conteúdos educacionais. Eu vi que tem a mãozinha do Davi levantada. Davi, nós não conseguimos liberar o microfone. No seu canto direito inferior da tela, você vai ver que tem 9 bolinhas e tem ali um campo de perguntas. Você pode enviar a sua dúvida por ali, que nós vamos começar a ler todas as dúvidas que estão já, tá? E aí a gente vai tocando por aqui. A gente pode iniciar, Dani? Bora, bora. Boa. A primeira é do Gustavo Silveira. No modelo B, é obrigatório utilizar o faturador do Mercado Livre? Não é obrigatório usar o faturador em nenhum dos momentos, nem no modelo A, nem no modelo B. O que a gente só pede é que, para usar o faturador, precise usar o mesmo CNPJ, tudo certinho, que você tem configurado na conta de vocês. Então, é somente essa regra para ter em conta, mas não é obrigatório. Boa, obrigada, Dani. A próxima é a do Lucas Anzai. Eu tenho uma filial, mas ela está no mesmo estado da matriz. Mas eu queria ativar o multi-origem B. Consigo ativar enquanto estou fazendo a alteração de endereço dele ou espero eu fazer a alteração? Então, nesse primeiro momento, a gente pode seguir com o multi-origem modelo B, até porque logo, até mês que vem, eu comentei do spoiler, a ideia é a gente deixar tudo unificado dentro de uma mesma conta. Então, quem estava ativo no modelo B ou no A, acaba podendo criar depósitos em qualquer região. Então, tipo, acaba tendo todo esse processo. Então, facilita um pouco essa carga que hoje a gente tem de ter que separá-los. Então, aí no futuro a gente vai unificar tudo em um único lugar. Pode ser multi-origem B, se quiserem aí adiantar, conversar com o assessor de vocês, ou também no modelo A, porque a partir do mês que vem a gente já vai habilitar para conseguir ter outros depósitos em outros lugares. Boa, Dani. A próxima aqui é do Marcos Hever. Tenho matriz em São Paulo e filial em Santa Catarina. As notas fiscais da filial vai aceitar a conta matriz São Paulo? Porque hoje dá um erro no IE. Na verdade, o sistema de matriz filial é o seguinte: se você tem um depósito carregado na conta de vocês, que é de São Paulo, com o CNPJ de São Paulo, esse mesmo CNPJ deve ser usado para faturar e para enviar. Se o outro CNPJ é de Santa Catarina, vocês precisam usar esse mesmo CNPJ de Santa Catarina para faturar e enviar. Então, não tem como vocês usarem o CNPJ de um outro estado para faturar esse que sai do depósito de Santa Catarina. Então, você não consegue utilizar o de São Paulo para Santa Catarina. Boa, Dani, obrigada. Olha, pessoal, vi que a gente ainda não tem nenhuma resposta, nós temos mais de 50 pessoas aqui com a gente, então peço para vocês trazerem aqui o feedback, né, tanto ou no escaneando o QR Code ou acessando o link que eu enviei pelo chatzinho, porque ele é importante aqui para a gente saber se vocês gostaram dessa apresentação, se nós trazemos mais temas como esses, então peço para que vocês respondam ali, não dura nem um minutinho, tá? A próxima que a gente tem é em anônimo. Tem uma segunda empresa que fica em outro estado. A raiz do CNPJ é outra. O modelo B seria rejeitado por conta de que não é filial. Mas com a mudança que ocorrerá em breve, que você comentou, essa regra continuará válida? Ou existe outra opção do sistema validar apenas o estado de origem e não o CNPJ? Nesse caso, a regra segue a mesma, então a gente acaba não mudando a regra por unificar os dois fluxos, então acaba tendo essa necessidade da raiz do CNPJ. Temos planos para mais para frente, depois de unificar esse processo, a gente habilitar o que a gente chama de modelo C, que é depósito de terceiro. Então, você envia de um lugar
com um CNPJ que talvez não é um CNPJ matriz filial, e você fatura desde um CNPJ matriz filial. Então, aí é necessário, ao menos para faturar, você é obrigado a usar um matriz filial. Porém, para enviar, pode ser um com raiz diferente. Mas isso ainda não está confirmado, a gente ainda não sabe quando vai começar. Por enquanto é só o modelo A e B. Mais outro spoiler aqui. Olha, então, Dani tá trazendo vários spoilers legais aqui pra gente. Então, Dani, em breve te chamaremos aqui de novo para comunicar, para passar certinho aqui pro pessoal. Boa. A próxima que a gente tem também é em anônimo. A N-Marketing, um hub de integração, né? Então, um integrador que é homologado aqui dentro do Mercado Livre. Terá integração com a ferramenta ou será somente pela plataforma do Mercado Livre? Pela plataforma do Meli, é só criar depósitos. Então, você criar e modificar é tudo pelo Meli, que é o que a gente tem lá, o painel de minhas localizações. Quando a gente fala do processo de integração, eles conseguem sim distribuir store, conectar com vocês. A N-Market, inclusive, já tem isso desenvolvido do lado deles. Mas um ponto importante é, avisa o integrador que a gente está com esse plano de ativar vocês, que vocês têm interesse, para que eles já se preparem, porque a partir de tal data vocês estarão ativos e tudo mais. Só para não chegar no momento da ativação, aí o integrador falar que não estava ciente e tal, e dar algum problema. É importante sempre avisar esse integrador que você já está nesse plano. Os que estão aqui nessa mesa, basicamente, são todos os sellers que a gente tem mapeado para ativar. Então, se estão aqui, já comentaria com o integrador, Nmarket, todos os outros certificados que a gente tem, não só Nmarket, tá? Porque está aberto para todo integrador. Boa, Dani, obrigada. A próxima que a gente tem é do Gustavo Silveira. Há como realizar precificação conforme o depósito ou é preço único para todos os depósitos? Por hora, preço único, sem definição de quando ficaria preço separado por depósito. Tem mesas disso, mas nada confirmado. Boa. Então, ó, talvez numa próxima vez que a gente chamar o Dani aqui, a gente já Ano tenha que vem. mais informações sobre isso. Boa. Dani, a próxima que a gente tem é em anônimo. E com quem eu consigo solicitar a ativação do multi-origem? Todos vocês já estão numa lista, então foram selecionados aí que já estão nessa lista com o assessor de vocês para ativar a multi-origem. Então, contato o assessor da conta, o gerente da conta de vocês, e ele já está ciente do processo, definem só mesmo o modelo que vocês vão operar nesse primeiro momento que a gente não tem a experiência unificada. Boa, Dani, obrigada. A próxima aqui é a do Davi. Cada um dos meus estoques tem um CNPJ específico. Consigo anexar nota fiscal de diferentes CNPJs? Na verdade, se você tiver um depósito, se for o caso de matriz filial, é sempre você fatura e envia do mesmo lugar. Você não pode faturar com CNPJs diferentes. Era uma regra que a gente tinha realmente para ativar essa função no Brasil. A gente precisava ter essas regras mais voltadas à experiência legal, então a gente precisou definir essa regra. Boa, Dani, obrigada. A próxima que nós temos aqui é em anônimo. Gostaria de entender cenários possíveis de exemplos de situações que as empresas já estão trabalhando, possibilidades no plano A e no plano B. Estamos em momento de expansão analisando cenários fora ou dentro de São Paulo via a operação de full commerce. Acredito que aí a gente poderia conversar mais tipo, entre você e o assessor trazendo essas dúvidas para a gente entender realmente o cenário de cada vendedor especificamente, o que, que pode acontecer e qual que seria o melhor modelo nesse primeiro momento para ativar a conta. Mas aí eu acho que seria importante a gente dar esse check aí com vocês. Boa, Dani, obrigada. E aí aqui a gente tem uma outra, anônima também. Perdi o início da reunião. Poderia resumir o que seria o multi-origem? Vou Vai, dar rápido, socorro. uma recapitulada. Resumir. Aí, nesse caso, tipo, para multi-origem, ele nada mais, ele nasce por conta de uma necessidade de negócio, de ter a possibilidade de que um vendedor possa enviar desde diferentes lugares, criando depósitos em diferentes lugares, seja no mesmo estado, como estados diferentes. Então, ele já trabalha no modelo onde ele tem depósitos em São Paulo, Rio, Bahia, ele consegue operar criando os depósitos dentro do Meli e distribuindo estoque em cada um desses depósitos que ele cria. Então, a gente acaba tendo melhor promessa de entrega, mais capilaridade de envios, e também ajuda muito na promessa de entrega para o comprador. Então, o comprador tem uma melhor promessa e consegue aí ter mais chances de compra. A gente não diz que isso vai gerar mais compras, mas sim que abre a porta para que sim ocorra.
Boa. Dani, até aqui o que eu estava pensando, para quem não conseguiu acompanhar desde o começo, nós podemos disponibilizar depois a gravação desse webinar para o pessoal, porque aí eles conseguem também ver as telas com calma, pode ser? Por mim, tranquilo. Então, fechado. Ó, pessoal, então confirmem aí se o e-mail de vocês também vai estar certinho, porque a gente vai enviar para os e-mails que estão cadastrados na conta, tá? Então, fiquem atentos aí que a gente envia a gravação com o material. A próxima que a gente tem é em anônimo. Ativação é automática? Não recebi nenhum contato do assessor responsável pela loja. Não é automática, a gente não ativa sem que tenha um ok de vocês. Então, ó, teve uns casos que a gente acabou ativando porque identificamos que eram sellers multi-origem, mas você especificamente a gente está sempre comunicando. Então, cobrem um assessor de vocês. Então, pingue com o assessor para que fala que você estava nessa meet e tal. Eles estão cientes aí quais são os vendedores que a gente chamou. Boa. Dani, aqui até aproveitando o gancho, né? Tem uma outra aqui. Gostaria de saber se o multi-origem será obrigatório ou somente se os sellers entender que é viável a ele. Então, se seria opcional, né? Aí, hoje, ele é opcional, multi-origem. A ideia é a gente expandir isso a partir do segundo semestre, a gente ainda não tem uma data específica. A gente expandir isso para todos os vendedores do Mercado Livre. O que vai acontecer é que se você é um vendedor que opera realmente multi-depósitos, multi-origem, você pode criar depósitos, e um vendedor que ele não é multi-origem, ele acaba enviando do mesmo lugar que ele enviava antes. Então, não é uma obrigação, não, vou ter que criar depósitos. Não, nenhum dos casos que a gente ativa é obrigado, mas é importante, até nesses casos específicos que a gente está ativando agora, é que comecem a criar depósitos de fato. Boa. E aí, até pessoal, o que nós sempre trazemos aqui para vocês é que nós sempre estamos buscando melhorias e desenvolvendo ferramentas para isso. Então, o Multi-Origem, ele vem como um facilitador, tá? Então, é sempre legal para que a gente faz esses webinars, a gente deixa ali também artigos dentro da central de aprendizagem. Nós também falamos bastante ali com o assessor que está na conta com vocês, para que vocês conheçam mais e ver se faz sentido. Mas sempre essas melhorias, elas são ali viabilizando a facilidade e a otimização do dia a dia, tá? Aqui a próxima que nós temos em anônimo é: boa tarde, tudo bem? O modelo B permite o envios a partir de outros depósitos em São Paulo e de outros estados também? Sim, a regra, tipo, a gente fala muito de outros estados, é porque o modelo B, ele habilita a possibilidade de trabalhar em outros estados. Mas se o CNPJ é matriz filial e ele está dentro do mesmo estado, vocês podem seguir tranquilamente também, não tem nenhum bloqueio nisso. Boa. Dani, a princípio não temos mais dúvidas aqui, né? Então, até reforço, pessoal, quem não respondeu o nosso NPS para que respondam. Eu vou enviar o nosso linkzinho, ele está disponível aqui no nosso chat. Nós vamos enviar para vocês também a gravação desse conteúdo, então, tô pegando todo o material, tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado bastante. Obrigada pelo tempo e a disponibilidade aqui de estarem conosco. Dani, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer esse tema tão legal. Espero te ver em breve, então, com bastante novidade. Já trouxe aqui alguns spoilers. E, mais uma vez, muito obrigada por todos estarem presentes. Quem não respondeu o NPS, por favor, respondam, é importante para nós. E eu também vou deixar aqui o linkzinho da nossa central de aprendizagem, onde vocês encontram também informações sobre todo o nosso ecossistema. E aí, até como o Dani trouxe, qualquer dúvida, vocês também podem acionar ali o assessor de vocês, o seu gestor de contas, tá? Maravilha. Obrigado vocês aí você, Má, pelo espaço e todo mundo aí por ter somado e reagido e mandado perguntas. A ideia é essa. E bora aí ativar a Multi-Origem, gente. A gente está esperando vocês para a gente conseguir crescer ainda mais. Isso, e Fechou? é super importante, pessoal, que vocês também deem feedbacks para a gente, tá? Então, Por se a favor. ferramenta está funcionando legal, se vocês sugerem ali alguns outros pontos, tudo isso nós sempre trazemos para dentro de casa para buscar cada vez mais melhorias. E nada melhor do que escutarmos vocês, né, de ter o feedback de vocês. Então, vão utilizando e vão trazendo para a gente esses feedbacks. Com certeza, a gente fala com o assessor de vocês, a gente está aí aberto a feedbacks, a gente quer melhorar realmente a experiência, tem coisas que a gente está no plano, igual eu comento para vocês, do que é dos spoilers aí, é que são coisas que realmente a gente está querendo melhorar ainda na experiência, ainda está em fase mais de beta, não tem todos os vendedores ativos, mas quanto mais feedbacks a gente tem, como melhorar, a gente vai levando isso em conta para o crescimento mesmo. Boa, Dani. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Dani, mais uma vez. Até a Tá, próxima. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.